o indivíduo com retinopatia diabética aí não pode fazer exercício à noite, não é recomendado ele fazer exercício à noite. Seja aí muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa série de lives, que é a live de imersão em exercício e diabetes. Eu sou o Roberto Doro, eu sou um profissional de educação física especialista na prescrição e no acompanhamento do exercício físico para quem tem diabetes. Na live de hoje, eu vou responder uma pergunta que me foi feita aí há um tempo atrás. Foi perguntado se quem tem retinopatia diabética, se tem alguma recomendação e a pessoa não pode fazer exercício físico à noite. Então, o detalhe é, a retinopatia diabética, né, o que é? Ela é uma complicação crônica do diabetes, então ela é uma complicação microvascular, quer dizer, os vasos sanguíneos que irrigam os olhos, eles acabam ficando comprometidos e acabam muitas vezes alterando aí a visão da pessoa, ou mesmo aí podendo, se não for tratado, diagnosticado e tratado, levar à cegueira desse indivíduo. Tanto que a maior causa de cegueira adquirida, ela está diretamente ligada ao diabetes, né? Não para qualquer pessoa que tem diabetes, claro, para quem tem aí um baixo controle metabólico e por um longo tempo nessa situação. Então acomete aí pessoas, às vezes a gente pensa que vai ter mais tempo de diabetes, aí fica mais velho, não exatamente, porque o acompanhamento de quem tem alguma alteração relacionada à retinopatia, ele acontece a partir aí de mais ou menos de 5 anos de diagnóstico, para quem tem diabetes tipo 1. Para quem tem diabetes tipo 2, como muitas vezes o diagnóstico ele é mais demorado, né, para acontecer, então normalmente a partir do diagnóstico o indivíduo ele já passa a ser já acompanhado para ver se não tem nenhuma complicação já crônica do diabetes presente. E, infelizmente, né, tem pessoas sim que são diagnosticadas, às vezes a pessoa não sabe que tem diabetes, de repente tem uma alteração aí na visão, está enxergando um pouco embaçado, tem uma coisa ali que está incomodando, vai no oftalmo para ver o grau do óculos, e de repente, através aí do exame, que é muito comum ser feito, que é o fundo de olho, acaba aí identificando que o indivíduo ele tem retinopatia diabética. Então, nessa situação, precisa, claro, né, tomar cuidado na hora da gente prescrever o exercício. Mas a questão é, talvez, né, essa pergunta ela tenha surgido porque a retinopatia diabética ela é bastante presente em quem tem diabetes, então ela atinge aí mais ou menos 60% das pessoas que têm diabetes tipo 2 e chega a 90% dos portadores de diabetes tipo 1. Claro, daqueles que têm aí um tempo mais prolongado convivendo com a doença. Agora, não quer dizer que todo indivíduo com diabetes ele vai ter retinopatia diabética. Só que, por outro lado, o diagnóstico da retinopatia diabética, ele precisa de um profissional especialista. Então, não é só qualquer oftalmo, pode até fazer o diagnóstico. Agora, o tratamento é feito por um oftalmo especialista em retinopatia, especialista em retina. Então, é algo que é muito mais específico. E qual o grande detalhe que a gente tem nessa situação? Muitas vezes pode acontecer de nós, profissionais de educação física, estarmos trabalhando com alguém que tem diabetes, que desconhece que tem a retinopatia diabética. Então esse é um problema que de certa maneira ele passa a ser sim grave, né, para a gente como profissional de educação física não ter um diagnóstico. Então por isso eu sempre, né, falo que é muito importante para a gente antes de pensar em fazer exercício com quem tem diabetes, primeiro a gente pensa em avaliação física, isso sem dúvida alguma é importante, mas só que a gente tem que entender que uma anamnese bem realizada, ela se faz aí extremamente importante. Né? É importante a gente, na hora de conversar com essa pessoa, perguntar para ele se ele tem retinopatia, porque muitas vezes a pessoa tem e nem sabe que tem. Perguntar se ele tem ido ao oftalmo, se da última vez que foi encontrou alguma alteração, que às vezes até encontra, mas dependendo do profissional que atendeu a pessoa, muitas vezes não explica exatamente o que aconteceu, então a pessoa muitas vezes não sabe exatamente verbalizar ali o que ela tem. Isso aí pode sim comprometer a nossa conduta como profissional de educação física em relação a como vai ser prescrito o exercício. Porque sempre a gente fala do exercício para quem tem diabetes, o exercício que você mais gosta. Isso aí sem dúvida alguma. Agora, de acordo com de primeiro momento, né, como está ali o quadro metabólico desse indivíduo com diabetes, a gente adapta o tipo de exercício que vai ser aplicado, o modo que vai ser aplicado. Isso a gente pode fazer. Agora, quando o indivíduo ele já vem treinar com a gente, com diabetes, e além do diabetes, tem diabetes tipo 1, tipo 2, com complicação crônica,
aí a situação ela vai mudar um pouco. A gente vai ter que ficar muito mais atento aos riscos que estão envolvidos ao modo que a gente está prescrevendo o exercício, o tipo de exercício, né, que metodologia que a gente está usando naquela sessão de treinamento. Então, tudo isso aí vai impactar. Então, algo que a gente tem que entender é que essa alteração microvascular, que normalmente é presente em quem tem diabetes tipo 1 ou tipo 2, na parte microvascular é bastante frequente aí nos olhos e também na parte renal, mas é importante a gente identificar isso aí na hora de prescrever o exercício. Agora, por outro lado, não quer dizer que o indivíduo que tem diabetes tipo 1 ou tipo 2 há algum tempo, tem aí retinopatia, então não pode fazer nenhum tipo de exercício, vai ficar cego. Não é exatamente assim que funciona. Que a retinopatia ela tem uma classificação. Ela é classificada como retinopatia não proliferativa e retinopatia proliferativa. A proliferativa realmente é a mais grave das retinopatias. Agora, pela classificação, aqui que eu fiz até uma colinha aqui da classificação das retinopatias, né? Então, a retinopatia não proliferativa, ela é classificada aí como retinopatia leve, moderada, grave ou muito grave. Então, aonde a gente tem que ter atenção aí? Para aquele indivíduo que tem retinopatia, primeiro, identificar se ela é não proliferativa ou é proliferativa. Proliferativa é a mais grave. Se ela é não proliferativa, aonde a gente vai ter que ter um grau maior de atenção? Se ela é não proliferativa grave ou então muito grave. E qual é a diferença dessas classificações? Primeiro, a gente vai ter aí, na retinopatia leve, você normalmente vai ter o que é chamado aí de microaneurisma. Né? O que é o microaneurisma? Os capilares, que são os pequenos vasos que irrigam ali aquele órgão, eles estão meio que inchadinhos. Então isso caracteriza uma retinopatia não proliferativa leve. Qual o risco disso em relação ao exercício? De primeiro momento, um risco muito baixo. Não vai ter grandes problemas com esse tipo de característica relacionado a esse tipo de classificação da retinopatia para o indivíduo. Então, eu estou trabalhando lá com o indivíduo que tem diabetes tipo 1 ou tipo 2, ele tem retinopatia diabética, e eu consultei o médico e ele passou para mim que está classificado como uma retinopatia não proliferativa leve. Então, nessa situação, é uma questão de ajustar o tratamento medicamentoso, o exercício e a alimentação para ter um controle melhor da glicemia e também da pressão arterial. A gente tem que entender que esses pequenos vasos, eles sofrem e muito quando se tem alterações na pressão arterial. Então, naquele indivíduo que tem diabetes e também é hipertenso, precisa ficar muito atento às respostas, não só glicêmicas dele na sessão de treinamento, mas também na relação das respostas pressóricas também à sessão de treinamento. Então, o detalhe dá o estímulo, faz a aferição da pressão ali mais vezes para monitorar isso, porque é algo que é realmente importante de acordo aí com a classificação. E tem uma relação direta, hiperglicemia, né, o indivíduo que fica lá durante muito tempo com diabetes, fazendo um controle metabólico muito pobre, onde ele fica hiperglicêmico, já acorda de manhã hiperglicêmico, no pós-prandial, que depois que ele se alimenta, fica mais hiperglicêmico ainda. Então, numa situação dessa, o risco de ter aí complicações microvasculares, ele aumenta bastante. Então, a probabilidade desse indivíduo ter aí já complicação crônica do diabetes, como a retinopatia e a nefropatia, o risco ele aumenta bastante. E daí, na hora da gente prescrever o exercício, vai ter que levar tudo isso aí em consideração. Então, se o indivíduo tem retinopatia, mesmo que seja retinopatia leve, se ele tem também hipertensão arterial, a gente tem que ficar atento. O cuidado é o mesmo, independente do grau de classificação que ele tem. Agora, com relação ao exercício, a gente tem uma maior liberdade. Então, a classificação aí da retinopatia não proliferativa leve tem um inchaço ali, que são os microaneurismas dos capilares, e é algo que dá para a gente, de uma maneira geral, trabalhar de uma maneira muito semelhante ao indivíduo que não tem complicação. Aonde a gente vai ter que ficar atento? As respostas na glicemia e as respostas principalmente também na resposta pressórica que ele tem aí durante o exercício. Isso é o mais importante nesse momento. Se ele for classificado aí com retinopatia não proliferativa moderada, essa, além desses microaneurismas, quer dizer, já tem aí um inchaço, né, nos capilares,
ele também apresenta aí outros tipos de alteração na circulação dos olhos. Então, já está começando a ficar, precisa de um pouco mais de atenção nessa situação, mas ainda em termos de exercício, a retinopatia não proliferativa leve a moderada, ainda a gente meio que trabalha normalmente do jeito que a gente trabalha com quem não tem retinopatia. Até aí dá para a gente levar bem nesse sentido, sempre atento às respostas, tanto da glicemia como da pressão arterial. Isso aí é fundamental. Falou em retinopatia, não importa que grau de classificação tem, atento tanto à resposta glicêmica como à resposta pressórica aí durante o exercício. Agora, quando esse indivíduo já tem a retinopatia não proliferativa, classificado já como grave ou muito grave, aí a coisa já começa a entortar um pouco, né? O caldo começa a entornar, né? Como dizia minha avó. A retinopatia não proliferativa, a grave, a muito grave, qual o grande problema que a gente tem aí? Começa a ter hemorragias vítreas. Então, quer dizer, os capilares, muitas vezes por essas alterações, tanto pela hipertensão arterial como por uma grande quantidade de glicose que está ali pela descompensação que esse indivíduo tem com relação à glicemia, consequentemente começa a ter o quê? Os vasos vão se rompendo, começa a ter microhemorragias. E além dessas hemorragias, começa a ter também dilatação na parte venosa. Então não é só na parte arterial, nos capilares que começa a ter problema, mas ter problema também na parte venosa. Então, quer dizer, é uma situação aonde o exercício dessa maneira ele já começa a ficar um pouco mais restrito. Então, tomar cuidado aí com mudanças muito de planos e direções, né, que a gente sabe que tem aí uma resposta metabólica diferente que vai influenciar na hipertensão, também nas variações da pressão arterial, que é algo já mais perigoso. Então, o que é recomendado nessa situação, tanto na retinopatia não proliferativa grave e muito grave, como na proliferativa, evitar exercícios com alta intensidade. Muitas vezes, tomar cuidado com esportes coletivos, né, onde é usado bola, por exemplo. Né, uma bolada aí no rosto, de repente acertar a vista aí é muito perigoso, essa pessoa vir a ter descolamento da retina e outros problemas e levar realmente a cegueira, é uma situação que já está ali complicada, então a gente tem sim que tomar bastante cuidado em relação a isso quando está pensando aí na prescrição do exercício para esse indivíduo que tem essa classificação de retinopatia aí, não proliferativa, grave ou muito grave, ou a retinopatia proliferativa. Então, isso é algo que a gente precisa sim ficar aí bastante atento com relação à prescrição do exercício para esse pessoal. O Alexandre está perguntando aqui quais os tipos, né, de exercícios que deve se evitar aí no caso da retinopatia, aí, independente do grau de acometimento. Então, o detalhe é assim, existe já essa classificação do grau de acometimento, que ele vai dizer o quanto de cuidado a gente vai precisar ter. Então, a gente sabe que se aquele indivíduo que tem retinopatia não proliferativa leve, o que ele tem de errado? Ele só tem o microaneurisma, quer dizer, os capilares, tem uns deles ali que estão um pouquinho inchados. Essa é uma alteração pequena no sistema circulatório. Então, para esse indivíduo, que tipo de treino que a gente faz? O mesmo que a gente faz com qualquer outra pessoa que tem diabetes e que não tem complicação crônica. Dá para trabalhar dessa maneira. O único detalhe é que existem alguns comportamentos que vão estar relacionados não exatamente ao exercício, mas ao comportamento do indivíduo no dia a dia. Por um exemplo, ele ficar hiperglicêmico durante muito tempo. Isso aí tende a só ir agravando o grau de classificação que ele tem da retinopatia. Então, se hoje ele está como leve, se ele continuar comendo o que quer, hiperglicêmico a todo momento, né, e muito mais hiperglicêmico no pós-prandial, a médio e longo prazo isso aí só tende a ir cada vez agravando mais a classificação dele. Outra situação que é também bastante importante, não controlar, às vezes deixar é que isso aí é meio que comum, né? Quem não controla muito bem a glicemia, tem diabetes e não controla muito bem a glicemia, pouco também se importa com a pressão arterial. Então, quer dizer, essa união, né, de dois fatores que estão diretamente relacionados ao agravamento ou à melhora na retinopatia desse indivíduo, quando ele é tratado aí de qualquer jeito, a tendência natural é só agravar. Então, o detalhe é, se você está trabalhando com alguém que tem diabetes e tem retinopatia, ele pode treinar do jeito que normalmente a gente treina. O único detalhe é ficar atento às respostas glicêmicas e também à pressão arterial. Por que eu estou falando isso?
Porque principalmente a resposta glicêmica de quem já tem retinopatia, esse indivíduo, independente do valor que ele tem de hemoglobina glicada, se durante o dia dele, normalmente ele tem um momento que ele está com, sei lá, hiperglicêmico, lá 300 e não sei quanto de glicemia, e daqui a pouco ele está fazendo hipoglicemia de 60 e alguma coisa. Aí daqui a pouco ele está hiperglicêmico de novo. Então assim, ele está hiperglicêmico, aplica lá insulina e faz hipoglicemia. Come alguma coisa, fica hiperglicêmico de novo. Aplica insulina, fica hipoglicêmico. Quer dizer, fica nesse sobe e desce, essa variabilidade nas glicemias, ele fica diretamente relacionado com o agravamento da retinopatia. Então o detalhe é, o exercício, ele é ótimo para essa situação, que ele vai tender a tirar o indivíduo do quadro de hiperglicemia, mesmo no período que você está aí, no período agudo do exercício. Durante a sessão de exercício, naturalmente tende a diminuir a glicemia desse indivíduo. No pós-exercício, pelo sistema manter aí a sensibilidade à insulina aumentada, quer dizer, mesmo que tenha uma quantidade menor de insulina circulando, ela se liga mais facilmente aos receptores de insulina, principalmente no tecido muscular. Então continua removendo aí glicose do sangue. Então dessa maneira a gente tende a ajudar principalmente a evitar esses episódios de hiperglicemia e de hipoglicemia. Isso acaba sendo bastante importante para fazer a manutenção do atual estado que ele está de retinopatia, para não deixar agravar. Isso acho que é o momento mais importante para a gente, é tentar estabilizar onde está. Um dos recursos que a gente tem, que vai contribuir bastante, é exatamente o treinamento. Para quem tem a retinopatia não proliferativa leve, o que é mais importante? Não deixar agravar. Né? E, se possível, manter um controle glicêmico para justamente fazer esse indivíduo regredir. Diminuir esse inchaço que ele tem nos capilares. Né? Diminuir o microaneurisma. Então, se a gente consegue fazer um treinamento com esse indivíduo, junto, claro, com um processo educacional, porque não adianta, você não vai controlar, a pessoa veio ali fazer exercício com você durante uma hora e pouco. Você não vai controlar as outras 23 horas dele. Então não adianta nada. Ele vir treinar, falou, eu vim, fiz o exercício, diminuiu a glicemia, que legal. Aí eu saio daqui, eu como o que eu quero, fico hiperglicêmico o resto do tempo, e fica nesse sobe e desce aí com a glicemia. Não tem quem consiga fazer esse indivíduo ter um melhor controle, muito menos evitar que ele vá progredindo aí cada vez para classificações mais graves da retinopatia. Então, o detalhe é, você sabe que tem retinopatia, o que é importante? Evitar essas variabilidades tanto na glicemia como também na pressão arterial. Então, durante o exercício, a gente faz aí mais aferições na pressão arterial para monitorar, ver inicialmente como o organismo está respondendo aquele momento, aquela planificação que a gente fez, para ver o quanto está impactando. Tudo bem, medir umas 2, 3 aulas ali, percebeu que está mais ou menos dentro de um padrão que a gente sabe que é considerado normal para variação da pressão arterial, tá ótimo, continua prescrevendo assim. Ah, mudou agora a planificação, agora a gente está num novo momento, né? Foi prescrito um novo tipo de treino para aquele indivíduo. Volta de novo a monitorar e ver o quanto está impactando. Então, a partir do momento que a gente consegue fazer com que a pressão arterial não fique aí subindo e descendo demais, né? Ou fique muito alta por conta do esforço que ele está fazendo no exercício, e também no pós-exercício, principalmente, isso ajuda bastante. Então, é nesse sentido que eu falei que a gente tem que ter atenção. Agora, quando o indivíduo ele já está classificado lá com retinopatia proliferativa, ou não proliferativa grave e muito grave, onde já tem aí as hemorragias, né? Já tem aí alteração, né, da vascularização, inclusive da parte venosa. Então, quer dizer, é uma situação bem mais grave. Nessa situação, sim, o exercício aí, a gente vai ter uma limitação na prescrição, não dá para ficar prescrevendo, sei lá, trabalho de força, por exemplo, onde vai trabalhar potência, que é muito comum a gente trabalhar aí com cargas enormes e que você tende naturalmente a ficar fazendo manobra de valsalva, ou mesmo a posição que está seu corpo, a gente sabe que vai influenciar na pressão arterial, e tudo isso aí, ao invés de ajudar, pode agravar esse indivíduo. Então aí é uma outra situação que a gente vai ter que lidar. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, a retinopatia diabética, ela é bastante frequente em quem tem diabetes, mas ela tem graus de classificação. Então, de acordo com esse grau de classificação, a gente sim vai fazer a prescrição do exercício sem grandes alardes e sempre monitorando principalmente a variação que a gente tem na glicemia durante o treino
e também no pós-treino. Isso é importante educar esse indivíduo, que muitas vezes ele não tem essa informação. Né? Então tem assim, você está com retinopatia, vem aqui, a gente trata e manda o cara para casa. Infelizmente é isso que a gente vê acontecer. E aí a pessoa não sabe exatamente o que ele está fazendo. Ele acha que o que ele está fazendo é o melhor. E muitas vezes não é. Então, cabe a nós aí, os profissionais de educação física, principalmente que estamos em contato, né, frequente com esse indivíduo, explicar para ele aí qual é a condição que ele tem que deixar e saber, ter conhecimento de que aquele indivíduo que normalmente tem um descontrole muito grande no tratamento, seja descontrole de tomar, sei lá, tem diabetes tipo 2, toma antidiabético oral lá de manhã, depois não mede mais a glicemia, come tudo que quer durante o dia, bebe e não está nem aí com a pressão e nem com as glicemias, então certamente ele está muito mais susceptível a ficar cada vez mais grave. A mesma coisa que o portador de diabetes tipo 1, a mesma situação, não é diferente. Mas nós, como profissionais de educação física, precisamos entender o quê? Esse indivíduo que já tem uma complicação crônica, ótimo, vamos dar mais atenção. O que a gente tem que fazer para evitar que isso se agrave? Controlar as respostas glicêmicas e também as variações na pressão arterial, principalmente evitar que ele fique aí hipertenso. Então, quanto menos período isso acontecer, porque mesmo com tratamento medicamentoso para quem tem hipertensão, não pense que o indivíduo vai ficar direto lá 12/8, não fica. Tem momentos que sim, a pressão ainda ele tem picos de hipertensão. O exercício a médio e longo prazo, ele diminui bastante essas variações. Então, quer dizer, para quem tem retinopatia, o exercício ele acaba sendo aí, quando ele é bem prescrito, traz aí um total apoio no sentido de evitar que esse quadro dessa pessoa ele acabe aí se agravando. Tá bom? Tem uma outra pergunta aqui, que tem mais facilidade aí de fazer caminhadas na praia. A altitude, a umidade do ar, se ele vai interferir no exercício físico. Interfere na captação, principalmente do oxigênio, né? No nosso consumo de oxigênio. Quando a gente está a nível do mar, é onde a gente consegue trocar melhor os gases. Né? Quando a gente está em altitude, isso influencia. Com relação à pressão, também, a nível do mar, a gente tende a ter aí uma pressão mais baixa e, de certa maneira, vai contribuir sim. Então, quer dizer, para você aí é tudo de bom ficar caminhando na praia, né? Vai ser ótimo, tanto com relação à questão de estar a nível do mar, então a oxigenação ela é melhor e também a pressão arterial ela tende sim a ficar mais baixa, tá? Por estar a nível do mar. Quando a gente está em altitude, a pressão também tende a aumentar e principalmente a captação do oxigênio, o ar fica mais rarefeito, então fica um pouco mais difícil para a captação do oxigênio. Então na praia é tudo de bom, inclusive até para aumentar um pouquinho a intensidade aí do exercício. Então, essa caminhada aí pode começar a se tornar uma corridinha leve, aí, também vai ajudar. A Helene está colocando aqui que mito é verdade aí, que quem tem retinopatia diabética não pode fazer o exercício com a cabeça para baixo. Então, o detalhe, Helene, é assim, toda vez que a gente ficar de cabeça para baixo, né, ficar plantando bananeira, por exemplo, a gente sabe que a pressão ela fica maior, sim, né? O fluxo sanguíneo ele tende a se acumular mais na cabeça e vai ter sim um aumento momentâneo aí da pressão. Tudo vai depender do grau de retinopatia que essa pessoa tem. Né? Mas também, não sei, né? Que tipo de exercício que a gente vai fazer, vai ficar muito tempo de ponta cabeça, não sei o que vai fazer ginástica olímpica ou tá brincando aí de plantar bananeira, sei lá. Mas sim, ele aumenta. A mesma situação, por exemplo, que a gente fala da manobra de Valsalva, né? Que para quem não sabe, a manobra de Valsalva é quando você respira e prende a respiração. Então você fica sem respirar um período. Quando a gente faz isso, a nossa pressão, principalmente na caixa torácica, ela aumenta bastante. Então, para quem é hipertenso, aí não é recomendado. Fora isso, se você aumenta a pressão na caixa torácica, ela também reflete em outras partes do nosso corpo. Por isso, a preocupação do indivíduo, por exemplo, ir para a sala de musculação com uma retinopatia não proliferativa grave ou muito grave, ou uma retinopatia proliferativa, onde a gente sabe que tem um maior risco de hemorragias, né, dos capilares, você fazendo a pressão aumentar, mais hemorragia, né? Então, quer dizer, aumenta aí diretamente o risco. Isso acontece sim. Agora, a pergunta que me foi feita, né, se quem tem retinopatia isso pode fazer exercício à noite ou não, o detalhe o tratamento para retinopatia, quando ela passa a ser, né, moderada ou grave, quando começa a realmente ter esses riscos de hemorragias, normalmente o tratamento mais frequente
são aplicações com laser, né? Então é feito ali uma cauterização desses vasos que se romperam com laser. Qual é o detalhe que a gente tem? Esse tipo de tratamento ele é bastante utilizado, só que ele pode ter como efeito colateral, né? Não são todas as pessoas que vão fazer que vão ter, mas alguns trabalhos mostram sim que existe essa possibilidade. São duas alterações que a gente vai ter com relação à visão do indivíduo. Uma é, nossa visão, ela normalmente, ela acontece, claro, com definição total, né? Sempre à frente, a gente tem um ângulo pequeno de visão, mas a gente tem noção do movimento ou do que está acontecendo num ângulo de até 180 graus. Então, você está parado, você está olhando para frente, mas tem alguma coisa se movimentando dos seus lados, você tem a visão lateral. Né? Ela não tem uma definição assim extremamente definida, mas você sabe que isso está acontecendo, tem alguma coisa se movimentando ao seu lado. Então a gente tem uma visão aí que ela percebe o movimento, né, ou a mudança de algum deslocamento, alguma coisa, com 180 graus. Quando se faz a aplicação com retinopatia, né, o tratamento da retinopatia com aplicação a laser, a cauterização ali com laser, pode acontecer alguns indivíduos eles perderem um pouco essa visão lateral. Além disso, também pode acontecer uma alteração na velocidade de adaptação da nossa retina. Então, comumente, né? Isso aí a gente já fez já várias vezes aí, né? Certamente tenho certeza que a maioria que não fez. E se não fez, na hora que termina a live, vai lá e faz isso. Vai lá no espelho do banheiro, apaga todas as luzes, fica lá olhando para o espelho e acende o interruptor. Então, a hora que a luz acende, aí você vê a sua pupila ali se adaptando. A mesma coisa acontece no inverso, né? De você estar com um lugar com muita luz, aí a hora que diminui a luz, a pupila ela tende a dilatar. Então, você vê a pupila ali dilatando e se contraindo. Esse momento do estímulo, né, até a resposta, ele também pode ficar alterado em alguns indivíduos que já têm a retinopatia, né, mais avançada, com graus aí de classificação de retinopatia grave ou muito grave, não proliferativa ou proliferativa, que faz a aplicação a laser e que pode sim ter essa alteração na retina. São todos que vão ter? Não, não são todos, mas pode acontecer. Então, talvez esse indivíduo, se ele for treinar em um lugar onde a iluminação, mesmo que ela não seja tão clara, é muito comum isso aí, talvez em parques, né, à noite, tem lá as luzes, mas como tem árvores, então tem momentos que tem um pouquinho mais de luz, um pouco menos de luz, mas tende a manter mais ou menos um padrão de iluminação. Isso certamente não vai atrapalhar o indivíduo. Agora, o que atrapalha? Se ele está em algum momento que tem uma luz extremamente forte, aí ele vai para um lugar que tem uma iluminação menor, talvez esse tempo de adaptação da retina ele possa vir a trazer aí algum desconforto. Mas não que exista uma recomendação uma recomendação direta. Tem retinopatia? Tem, não pode fazer exercício à noite. Diferente de quem tem neuropatia autonômica. Que a neuropatia autonômica, ela diretamente afeta esse tempo não exatamente só o tempo, mas a capacidade do sistema em dilatar a pupila. E aí, consequentemente, a gente tem, eu falei da retina, né, de ficar dilatando, não, é a pupila. Desculpa, usei a terminologia errada. Então, o detalhe é, se o indivíduo, quando ele está em ambiente que está muito claro ou muito escuro, normalmente você vai precisar o quê? Dilatar a pupila. E quem tem neuropatia autonômica, ele tem dificuldade, o sistema tem dificuldade em fazer essa dilatação. Então, em ambientes pouco iluminados ou à noite, é muito arriscado esse indivíduo fazer exercício. Agora, quem tem retinopatia diabética, não tem essa recomendação. Assim, tem retinopatia diabética, não pode fazer exercício à noite. Primeiro, tem que entender qual é o grau de classificação dessa retinopatia que ele tem. Dentro do grau de classificação, se ele fez ou não a aplicação a laser, e mesmo tendo feito, em alguns indivíduos pode ter alguma alteração, em outros não. Então é algo muito pessoal, é algo que a gente precisa, sim, perguntar. Por isso a anamnese é algo muito importante quando a gente vai trabalhar com quem tem diabetes, para conseguir levantar a maior quantidade de informações que a gente tem e que vão, no fim, trazer, né, com o conhecimento, a gente tem aí total segurança na hora de prescrever exercício para esse indivíduo, sem deixar escapar nada, e principalmente durante
a sessão de exercício ou da maneira que a gente está fazendo ali a prescrição do exercício, né, e o planejamento desse exercício, automaticamente evitar que esse indivíduo tenha aí variações metabólicas que no fim vão trazer um resultado, vão atrapalhar mais um resultado do que trazer um resultado positivo para ele, tá bom? Então, o detalhe aí da retinopatia é esse, não tem recomendação nenhuma assim de, se tem retinopatia não pode fazer exercício à noite, não é assim que funciona, e a gente precisa sim observar como a gente vai prescrever exercício, principalmente nas relações das variações da glicemia e também da pressão arterial. Então, não é bom, por exemplo, esse indivíduo chegar hiperglicêmico e sair de lá do treino hipoglicêmico. Essa mudança muito rápida tende a agravar a retinopatia. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração. E para aquele indivíduo que realmente ele é mais, está classificado como uma retinopatia mais grave, aí sim evitar exercícios com alta intensidade, exercícios com impacto, exercícios muitas vezes, ou jogos, né, coletivos, onde tem bola. Né, precisa tomar bastante cuidado em relação a isso. Tudo bem que hoje a gente tem aí uns óculos, né, geralmente de proteção, então talvez seria interessante, mas às vezes assim, de repente tomar uma bolada, alguma coisa na cabeça, o impacto, a gente não sabe exatamente aí o que pode acontecer, então se puder evitar nessa situação, aí já não cabe mais a recomendação de que faz o exercício que você quer, a atividade que você quer, e a gente vai adaptar só em relação às respostas glicêmicas. Aí nesse caso a gente vai ter um pouco mais de limitação, vai ter que fazer o que é possível e não exatamente o que o indivíduo aí quer nesse caso. Tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, né, a vocês que me acompanharam aí até agora. E lembrem-se, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, pessoal. Até mais.